Temos estudado nos últimos domingos o livro de Apocalipse. Uma série de estudos no livro de Apocalipse, recebendo do Senhor a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Vimos no último estudo, capítulo 12, que Satanás foi expulso do céu e jogado para a terra. Ele ficou furioso, pois sabe que pouco tempo lhe resta. A melhor maneira que encontrou de descontar sua fúria foi ameaçar e prejudicar o objeto do amor de Deus, que é a igreja, já que com Deus diretamente nada consegue. Neste intento, ele delegou poderes às duas bestas, que são seus instrumentos de vingança. É sobre as duas bestas apocalípticas, a que emerge do mar e a que emerge da terra, que vamos estudar hoje. Então, convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13. Você pode acessar o texto bíblico também pelo instrumento que estiver em suas mãos, seja o tablet, seja o celular ou outro. Apocalipse 13, nós vamos ler na medida que transcorrer o estudo. A primeira besta que aparece no texto é a besta que emerge do mar. Ela foi identificada pelo apóstolo João como sendo o anticristo. A besta que emerge do mar é o anticristo, chamado por Paulo de o homem da iniquidade. Convém depois você ler 2 Tessalonicenses 3, 13 a 12, onde Paulo descreve as características desse homem da iniquidade. Para João, a besta que emerge do mar, o anticristo, era o Império Romano, na pessoa de Domiciano, o imperador, chamado pelo seu povo de Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e Deus. Mas o cenário de Apocalipse 13 não se refere apenas ao tempo de João, pois é uma visão para acontecer no futuro, mais precisamente quando começar a grande tribulação. A imagem da besta retrata aquela figura mencionada por Daniel 7, 3 a 7, quando ele fala dos três grandes impérios que regeram o mundo antigo. A besta semelhante a leão, com asas de águia, era a Babilônia. A que se refere a urso era a Média. E a que parecia leopardo com 4 asas era a Pérsia. A quarta besta seria diferente das outras, porque devoraria toda a terra e a pisaria aos pés, e a faria toda em pedaços. Na história, a quarta força, mencionada em Daniel 7, versículo 8, foi o Império Grego, de Alexandre Magno, que conquistou o mundo pela força da mente, das ideias, das inovações, diferente dos reinos anteriores que usaram a força e a intimidação. Daniel via todos esses reinos como selvagens, cruéis e desumanos. Daí compreender as figuras das bestas, verdadeiros dragões, figuras que ele usou. João interpretou
a besta da sua época como sendo o imperador romano Domiciano, que estava fazendo oposição aos cristãos por causa da sua fé em Cristo. Apesar de usar a força das armas, foi o poder da mente que produziu os maiores resultados, como veremos na sequência do estudo. Ainda hoje é assim. É na mente, nos conceitos e nas ideologias que Satanás consegue os melhores resultados, deturpando a pessoa de Deus e a sua palavra. E mais, conseguindo a lealdade dos homens. Domiciano era cruel e sanguinário, totalmente diabólico. Apocalipse 13 fala da besta com 7 cabeças e 10 chifres. Já identificamos no decorrer dos estudos que cabeça é símbolo de autoridade e chifre é símbolo de poder. Mas aqui em Apocalipse 13 também fala que nas cabeças haviam 7 diademas. Diadema é símbolo de reino. Na história, bem no auge, o Império Romano subjugou quase todas as nações e povos da terra. Mas por que o Império Romano estava na mente de João? É curiosa a história dos governantes romanos. 7 cabeças. 7 foram os antigos reis. Rômulo, 753 a 715 a.C. Numa Pompílio reinou entre 715 a 675 a.C. Depois veio Túlio Rostílio, 685 a 642 a.C. Na sequência, Anco Márcio, de 642 a 616 a.C. Tarquínio Prisco sucedeu o anterior, 616 a 579 a.C. Sérvio Túlio, 579 a 535 a.C. E Tarquínio, o soberbo, 535 a 509 a.C. Este último tinha tanta ânsia pelo poder que queria governar sozinho. Então o que ele fez? Assassinou todos os senadores e oprimiu duramente o povo. Estes o odiaram tanto a tal ponto de expulsá-lo de Roma e dar fim ao sistema monárquico romano. Mas vale a pena pensar também que 7 foram os imperadores de Roma no primeiro século, até a época de João. O primeiro deles, Tibério, anos 14 a 37, que era o imperador romano na época do ministério terreno de Jesus. Depois de Tibério veio Calígula, anos 37 a 41, quando do chamamento de Paulo para o ministério. Depois de Calígula veio Cláudio, anos 41 a 54, período entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo. Sucedeu Cláudio, Nero, anos 55 a 68, que a história diz que no reinado dele foi que Paulo foi morto. Depois de Nero veio Vespasiano, 69 até 79. Sucedeu Vespasiano, Tito, final dos anos 70, 79 até 81. Foi nesse período que Jerusalém foi destruída e o templo dos judeus foi queimado. E depois Domiciano, já na época da grande perseguição à igreja, tempo de João, quando escreveu Apocalipse e as cartas. Domiciano reinou de 81 até 96.
Apocalipse 13 fala de 10 chifres, que bem poderiam ser estes 7 imperadores, mais outros 3 que tiveram governos curtíssimos, Galba, Otto e Vitélio, mas que os próprios romanos, pelo pouco tempo e pelo pouco que fizeram, nem eles reconhecem estes homens como imperadores. A partir de Nero, contudo, com as atrocidades e loucuras que lhe foram peculiares, Roma sofreu grande decadência e descrédito. E isto encaixa bem dentro da expressão que aparece aí em Apocalipse 13, que a cabeça foi ferida de morte, mas que se reergueu anos mais tarde. Apocalipse 13, versículo 1 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Os nomes de blasfêmias descrevem o soberano como divino. Vejam bem na figura seguinte. Nero gravou nas moedas, embaixo da imagem do seu rosto, a epígrafe Senhor do mundo. Senhor do mundo. O mesmo fez Domiciano, que gostava de ser chamado Deus nosso e nosso Salvador. Para os judeus e para os cristãos, alguém dizer que era Deus, ou Filho de Deus, Senhor ou Salvador, era blasfêmia. Aliás, este foi a causa da rejeição dos judeus a Jesus e a razão da sua condenação, pois ele dizia que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, conforme citações de Lucas 5, 21, João 6, 8, Mateus 26, 63 a 66 e também João 19, 19 a 21. Mas aí ficamos pensando, quais elementos haviam no trono de Roma que faziam dos imperadores seres tão diabólicos? Para o apóstolo João, o ponto-chave do entendimento estava na intenção desses imperadores. Primeiro, das intenções, o primeiro fator era que eles queriam ser deuses para agirem como quisessem, sem nenhuma contestação, nem mesmo dos senadores romanos. Deus para agir como quisessem, sem nenhuma contestação. Segundo fator, distorciam a justiça, tornando-a parcial, favorecendo sempre aos leais ao trono imperial. Quem era leal era favorecido, ganhava as causas. Mas os que se portavam de forma contrária ao trono romano, esses eram sempre prejudicados e condenados em suas ações. Um terceiro fator, facilitar a perseguição aos cristãos. E aqui a gente entra naquele ponto-chave na história dos romanos, que foi a chamada Pax Romana, período de pacificação, sem guerras. Esse período permitiu grande prosperidade para as famílias e expansão do império por meio da construção de modernas estradas que ligavam todas as partes do reino. Se no início as estradas facilitaram a pregação do evangelho, quando a perseguição começou a ganhar vulto, a liberdade nas estradas ficou de forma contrária aos cristãos, porque as viagens ficaram sendo vigiadas e o uso das estradas
condicionadas aos súditos. Então, ninguém podia ir de uma parte a outra se não fosse um súdito do império, se não fosse leal ao imperador. Quarto fator, o fortalecimento da imagem do próprio imperador. Os romanos não ousavam levantar a voz para criticar o imperador. Pelo contrário, seu enorme carisma cativava a todos, o que os tornavam agradecidos por seus benefícios. Essas características mencionadas até aqui impuseram mais tarde, sem nenhuma resistência, o quinto fator, que foi tornar o culto ao imperador obrigatório. Em todo o território romano e nos templos religiosos. Monumentos foram erguidos em toda parte em homenagem ao soberano, com direito a certificado de adoração. E quem não apresentasse era punido com prisão, com tortura e até com morte. Vejam no canto baixo do slide, na imagem, as ruínas de um desses templos em adoração ao imperador, que existe ainda hoje no centro de Roma, na Itália. Para o cristianismo, a divinização de César. César era o título dado ao imperador, não era nenhum nome próprio, título dado aos imperadores. Para o cristianismo, a divinização do imperador era um sério problema. Por quê? Porque só Jesus Cristo é o Senhor. Os cristãos só admitiam o senhorio de Jesus. Chamar César de Senhor era inconcebível. Mas na época, quem não o chamasse estava sujeito à morte. É aqui que entra a figura da segunda besta, a que emerge da terra, no versículo 11, que estudaremos daqui a pouco. Mas, voltando ao texto, feita essa explanação histórica, duas coisas ficam muito claras. Primeiro, o dragão encarnado, Satanás, é quem dá o poder, o trono e a autoridade para a besta. Verso 2. A cabeça da besta, golpeada de morte, cuja ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, conforme descrição do verso 3, é o imperador. Havia até, na época, uma lenda que dizia que Nero havia ressuscitado. Outros diziam que ele não tinha morrido, antes se escondido em algum lugar, talvez na Pérsia ou no Oriente Longínquo, e que agora voltara para recuperar o trono. Vale lembrar que Nero foi um monstro de iniquidade. A partir da crença nessa lenda, a figura do imperador, para os romanos, tornou-se imortal. Talvez João tenha pensado nisso. Ou mesmo no espírito maquiavélico de Nero, sendo visto nos seus sucessores. Em Domiciano, principalmente, que era o imperador na época do Apocalipse, ao ouvir que a cabeça mortalmente ferida tinha sido curada milagrosamente e causado grande comoção e admiração em todo o território romano. Ao identificar o trono de César com o anticristo, o cristianismo passou a ver os governantes com um novo olhar. Nas cartas do apóstolo Paulo, quando as estudamos,
percebemos que ele era grato a Roma pelos vários livramentos recebidos quando os judeus lhe atacaram. Lá em Filipos, por exemplo, também em Corinto, em Éfeso, em Jerusalém. Ele mesmo, Paulo, ensinou que toda autoridade procede de Deus, que devemos obedecê-las e orar por elas. Preceitos que encontramos em Romanos 13, 1-6, 1 Timóteo 2, versículo 1. Pedro também ensinou o mesmo, como vemos lá em 1 Pedro 2, 13-17. Em Apocalipse, porém, o clima era outro. Era hostil e perigoso. Era difícil para os cristãos do final do primeiro século verem a autoridade como constituída por Deus, a quem deveriam respeitar e orar por elas. Pois o imperador se autodenominava Deus. E as armas estavam voltadas para prender e para matar os cristãos. Portanto, era difícil para os cristãos aceitarem aquelas autoridades como constituídas por Deus. Algo semelhante à situação que encontramos hoje em dia. Mas lá, na época, os romanos diziam: quem é semelhante ao imperador? Ou seja, quem é semelhante à besta, conforme versículo 4? E quem se atreveria a falar mal dela e a lutar contra ela? Mesmo quando saía da sua boca arrogâncias e blasfêmias, conforme citado no verso 5. Nenhum dos romanos falava mal do imperador. Todavia, o verso 6 fala de duas atitudes hostis, bem características da besta. A primeira delas, como já mencionamos, eram as blasfêmias proferidas contra Deus. E a segunda, que eles estavam sentindo na pele, a perseguição à igreja. Verso 6 diz que abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, os que têm os nomes inscritos no livro da vida, que são os verdadeiros cristãos. Pois bem, o imperador romano estava fazendo isto, blasfemando contra Deus e perseguindo o povo de Deus. Verso 7 diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. No estudo anterior, nós falamos da grande aflição sofrida pelos santos nos primeiros séculos da nossa história. Milhares deles foram perseguidos, torturados e mortos de formas brutais por causa do testemunho de Jesus. Versos 7 e 8 fala da autoridade da besta sobre cada tribo, povo, língua e nação. Sobre toda a terra, sobre todos os povos debaixo do domínio romano. Todos adoravam a besta. Todos se inclinavam ao imperador. Todos. Aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que quem não se curvava diante dela sofria, que era o caso dos cristãos. A revelação do Apocalipse diz que assim será também no final dos tempos.
quando o homem da iniquidade se manifestar, terá autoridade sobre todas as nações, sobre cada tribo, sobre cada povo, sobre cada língua. E aqui no texto bíblico diz que a autoridade da besta universal será por 42 meses. Figura que nós trabalhamos no estudo passado, que indica o tempo de tribulação que haverá na terra. Seguindo o texto, versos 9 e 10, temos uma advertência. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança dos santos. Os cristãos se queixavam das opressões e das perseguições, como também das prisões, das torturas. Muitos já haviam perdido seus familiares, viram amigos serem mortos. E no desespero diziam: Deus não está olhando por nós? Quando é que se fará justiça na terra? Mas a resposta divina veio. Deus não desamparou o seu povo. Seu braço forte e fiel continua sustentando a cada um dos seus servos. O que importa é que todos perseverem até o fim. Na hora certa, verão a justiça sendo feita na terra. Se os opressores prendem, serão presos. Se matam, também serão mortos. E aqui chegamos à descrição da segunda besta, que é a besta que emerge da terra. Se a primeira besta que emerge do mar foi identificada como sendo o anticristo, a segunda besta que emerge da terra é o falso profeta. Ele tem 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas fala como dragão. Verso 11. Esta besta, portanto, é o falso profeta, uma representação dos apoiadores e incentivadores do culto ao imperador. Ela emerge da terra, do meio do povo, e está infiltrada na igreja, na comunidade dos fiéis. Onde se devia confiar nos irmãos, era onde estavam esses fiscais e espiões com aparência de cordeiros, mansos, dóceis, piedosos, mas que agiam em favor da besta que emergiu do mar, o anticristo, e cujo objetivo era desviar os cristãos da fé, da fidelidade e da perseverança, induzindo-os a negarem a Cristo e adorarem a besta. Devemos lembrar das advertências feitas por João, principalmente aquelas na sua primeira carta, como no capítulo 2, versos 18. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Verso 22, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E um pouquinho mais na frente, ainda 1 João 4, 1 e 3. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Presentemente já está no mundo, afirmou o apóstolo João.
No texto de Apocalipse 13, no verso 11, note a dupla autoridade da besta, representada pelos 2 chifres, que são símbolos da autoridade do anticristo e de Satanás. Versos 12 a 15, a besta da terra exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, age como representante dela. Vejam bem o papel desse falso profeta. Age como representante do anticristo. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Uma figura carismática, portanto. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Falso profeta sendo descrito como uma pessoa poderosa. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, possui uma habilidade persuasiva de convencimento, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela ferida de espada que sobreviveu. E ainda foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Ou seja, uma pessoa de enorme criatividade para fazer todo tipo de mal. Portanto, a sutileza satânica vem em forma de piedade religiosa, com poder, autoridade, capacidade, inteligência, sabedoria, audácia, astúcia e carisma para fazer grandes sinais e iludir a muitos que estão no meio da igreja. E se não consegue de forma sutil, explicita sua oposição a Cristo em favor da besta, com decisões junto ao trono, que mexem com as necessidades básicas do ser humano, como, por exemplo, pão e água. Versos 16 e 17 dizem: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Em todos os tempos, as propriedades sempre foram marcadas com o selo que identifica os seus senhores. Pois bem, a história conta que nos primeiros séculos, na medida em que foram agravadas as perseguições, os que permaneciam fiéis a Cristo foram impedidos de fazer qualquer tipo de negócio para obterem rendas e alimentos. Eram também impedidos de trabalhar secularmente, de ocupar posições da sociedade, de exercer direitos civis, de andar livremente, sob pena de serem incriminados, presos, torturados e mortos. Já os que serviam o trono romano recebiam uma identificação, um selo especial, um selo imperial, ou mesmo um certificado, podendo ou dando direito para trabalhar, comer, transitar e viver livremente. Assim,
a revelação de Apocalipse diz que será nos dias finais da história. A marca da besta estará sobre os que não temem a Deus. E os efeitos serão os mesmos. Mas antes de encerrar o estudo de hoje, eu lembro do que Paulo escreveu sobre o anticristo, em 1 Tessalonicenses 2,16. Ele é o homem da iniquidade, filho da perdição, qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele age segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8, ele alertou os cristãos dizendo que ele, o anticristo, ainda não havia se manifestado. Todavia, o mistério já estava operando no mundo. E não havia se manifestado ainda porque aguardava que somente fosse afastado aquele que o detinha, para que então, de fato, fosse revelado o homem iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E aí surge a pergunta: o que vem a ser aquele que agora o detém? A palavra aquele é um pronome pessoal. Aquele que fala, aquele que faz. Portanto, é um indicativo de uma pessoa. O único que tem poder para deter o surgimento do anticristo até a hora oportuna é o Espírito Santo. Quando ele for afastado, não no sentido de retirado do mundo, pois ele permanecerá com a igreja até o fim dos séculos, mas no sentido de não mais impedir a manifestação do iníquo. É como que um sair da frente, como que um liberar para agir, soltar o que prende. Então, quando o Espírito Santo liberar a ação, o anticristo se manifestará. Isto mostra que Deus é o Senhor da história. E nada acontece sem a sua permissão. Quando o Espírito Santo permitir, então o anticristo será liberado para entrar em ação. Tudo faz parte do propósito divino, para que o juízo eterno sobre Satanás, sobre os anjos caídos e sobre os ímpios, seja executado. Todavia, o anticristo será completamente aniquilado quando da segunda vinda de Jesus ao mundo para buscar a sua igreja. Fato é, queridos irmãos, que o mundo está se preparando, abrindo caminhos, abrindo portas para o aparecimento do anticristo e do falso profeta, conforme mencionados nesse capítulo 13. A igreja precisa estar atenta aos sinais indicadores destas figuras. E quem são elas? Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Muita especulação a respeito dos nomes surgiram em todo tempo de história. O anticristo pode ser um homem de grande poder e prestígio internacional.
O reino do anticristo pode ser uma organização mundial, uma nova ordem que ele representará. E o falso profeta? Quanto ao falso profeta, convém ficarmos atentos às estrelas que estão dentro das nossas igrejas, das igrejas cristãs, chamando a atenção de Cristo, ou chamando a atenção não para si, corrigindo a ideia, chamando a atenção para si e não para Cristo. Chamando a atenção para aquilo que se opõe a Cristo e se opõe à palavra de Deus. Pois dessa forma é que ele estará alimentando o poder e a imagem da besta que emerge do mar, que é o anticristo. E a marca da besta? O que pode vir a ser o 666, conforme aparece a menção no verso 18. Este também é um dos enigmas mais especulados pelos exegetas cristãos, judaicos e por curiosos do mundo todo. De todas as crenças, de todos os estudos religiosos, científicos, esotéricos e ocultistas. A marca da besta está caracterizada pelo número 666. E a palavra no versículo bíblico diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Mas que número é este? Nas culturas antigas, as letras dos alfabetos eram representadas por números. Se somasse todas as letras, chegava-se ao número que representava um determinado nome. Por exemplo, César, o imperador romano, Nero César, era representado pelos números 50, mais 200, mais 6, mais 50, mais 100, mais 60, mais 200. Cada número representado numa letra. E o total desses números todos batia exatamente 666. Mais do que a representação numérica, para João pesava o espírito iníquo, cruel, maldoso, assassino e vingador do imperador contra os cristãos. Mas também havia uma outra questão da numerologia. 7 era tido como número perfeito. 777, 3 setes em sequência, é a representação da divindade e indica o Deus triuno. Já o número 6 é símbolo da imperfeição. 6, 6, 6 é a representação da trilogia satânica. Ou seja, daquele que quis ser perfeito, divino, soberano, mas não é. Nunca foi e jamais será. O que precisamos ter em mente é que a besta é a encarnação de Satanás e quer destruir a igreja, quer destruir a fé cristã, quer intimidar os crentes, quer afastar os alvos do evangelho para que não ouçam a palavra e não venham a crer em Cristo. É isso que precisa ficar na nossa mente. Muito mais do que tentar descobrir quem é o anticristo, quem é o falso profeta e qual é o número da besta. Todavia, precisamos ficar de olho nos atuais líderes políticos, nas atuais personalidades religiosas e naqueles que se despontam como influentes no mundo para nos prevenir dessas pessoas, tomando todo cuidado para não julgarmos precipitadamente. A Bíblia ensina que é proibido o juízo temerário. Quanto à marca da besta, 666, também
precisamos ficar atento a duas grandes possibilidades que normalmente ouvimos por aí. Uma marca visível, exemplo, uma tatuagem ou um chip. Ou então uma marca subliminar, podendo ser, por exemplo, uma codificação numérica, código de barras, um exemplo bem simples para pensarmos. Estas coisas fariam a besta ter um controle social rígido sobre os homens. Onde eles estão e o que estão fazendo. Mas também precisamos ser abertos para pensar que a marca da besta pode ter a ver com as ações, com os pensamentos dos opositores a Cristo. Ou seja, o que eles pensam, o que eles falam, o que eles agem, em total desacordo com Deus e com a sua palavra. Basta a gente pensar hoje no culto que se tem feito ao homossexualismo. As pessoas abraçam a ideia sem questionamentos. Mas quem são essas pessoas? São aqueles que não têm o temor de Deus. São aqueles que não observam a palavra, são aqueles que não obedecem a palavra e aos propósitos para o qual Deus criou o ser humano sobre a terra. Já os verdadeiros cristãos abominam a ideia. Por quê? Porque eles têm o selo de Deus em suas vidas, que é o selo do Espírito Santo. Aquele que traz a convicção de que somos filhos de Deus. Aqueles que impõem a palavra de Deus como autoridade máxima sobre a nossa vida. Como saberemos de forma clara a identidade do anticristo, do falso profeta e do número da besta? Não precisamos ficar noites sem dormir. Nem precisamos ficar demasiadamente incomodados, muito menos entrando em contendas com nossos irmãos e com as pessoas. Por quê? Porque na hora certa o Espírito Santo revelará claramente para a igreja quem é o anticristo, quem é o falso profeta, por suas ações e determinações. E mostrará de forma inequívoca qual é a marca da besta. Portanto, nada disto precisamos temer, porque repetidamente o Senhor nos tem prometido em sua palavra que Ele nos guardará de todo o mal e nos livrará de quebrar nossa lealdade a Jesus. É isso que precisa ficar em nossa mente. Ele nos guardará de todo o mal e nos livrará de quebrar nossa lealdade a Jesus. O selo de proteção sobre nós, repito, é o selo do Espírito Santo que nos garante a vida eterna. Aqui podemos sofrer ameaças, perseguições e prisões e até a morte física. Mas no fim de tudo, o Senhor tem reservado para os fiéis a coroa da vida. Esta mensagem é uma mensagem de conforto e de consolo para todos nós. Para seguirmos em frente em nossa caminhada, no cumprimento da nossa missão, nada temendo, nada se preocupando, mas confiando no Senhor e na força do poder que Ele dispõe para cada um de nós e para a sua igreja como um todo. Portanto, irmãos, o mistério do anticristo já está aí. Ainda não foi manifestada a sua pessoa. Mas em breve, muito breve, se manifestará. O espírito do falso profeta já opera, porquanto grandes são as manifestações da falsidade
do erro, da mentira dentro das nossas igrejas. Temos de ficar de olho e atento a tudo o que acontece nas igrejas e no mundo. E ficar atento também aos sinais que o Senhor nos mostra. Todavia, ficar atento não significa apreensão, nem aflição, nem medo. Mas ficar atento para, de alguma forma, ser estimulado a continuar pregando o Evangelho para que mais pessoas se curvem a Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador do mundo, e não seja tentado a se curvar diante do anticristo.